Pense em uma capital inteira, uma cidade grande simplesmente parando. Não por causa de uma pandemia, mas porque os ônibus sumiram das ruas. Foi exatamente isso que aconteceu em Campo Grande. Nesta análise, a gente vai fundo para entender o que levou o transporte público da cidade a esse colapso e, mais importante, quais são as saídas. Pois é, vamos direto ao ponto. Aquela greve de ônibus que travou Campo Grande foi muito mais que uma briga por salário. Na verdade, ela foi só a febre de uma doença bem mais grave. Uma falha no sistema que vinha piorando, há mais de uma década. A pergunta que a gente vai responder hoje é: como a situação chegou a esse extremo? E para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, vamos começar com um número: 58 milhões de reais. Esse foi o prejuízo estimado por dia só para a indústria durante a paralisação. Soma isso o comércio, os trabalhadores que não conseguiam chegar ao trabalho, a cidade inteira pagou uma conta altíssima. Para a gente entender essa história complexa, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente vai ver os detalhes do colapso. Depois, as falhas dos dois lados, da empresa e da prefeitura. Em seguida, a gente vai entender o impasse milionário que trava tudo. E, por fim, vamos explorar as soluções. Então, começando pelo colapso. O mais importante de entender aqui é que a greve não foi uma surpresa para ninguém. Foi, na verdade, o momento em que a corda arrebentou. O sistema já não tinha mais fôlego financeiro e o contrato simplesmente não parava mais em pé. Olha só os fatos da paralisação. 100% da frota parada, o que deixou mais de 100 mil pessoas a pé. O motivo que estourou a greve foi o atraso de salários, claro. Mas o buraco era muito mais embaixo. O consórcio já estava financeiramente esgotado. E qual foi a solução? Um subsídio de emergência do governo. Isso aqui é chave, porque revela a grande falha do modelo. O risco que deveria ser da empresa privada acabou sendo transferido de volta para o poder público e para a população. Isso leva a gente direto para a segunda parte, as duas faces da falha. Porque veja bem, essa crise não tem um único culpado. É uma longa história de promessas quebradas e obrigações que não foram cumpridas, tanto pelo consórcio privado quanto pela prefeitura, que deveria estar fiscalizando tudo de perto. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Olha só o que dizia o contrato original lá de 2012. A promessa era de um serviço de primeiro mundo. Ônibus novos, sistema BRT, estações com ar-condicionado, pontualidade. A ideia era que, ao dar o monopólio para um só consórcio, ele teria mais grana para investir. Era para ser uma troca. Monopólio por excelência. Agora, o choque de realidade. O que o passageiro recebeu em troca foi isso aqui: quase 200 ônibus rodando com a vida útil vencida. Superlotação que todo mundo conhece bem. Ar-condicionado virou artigo de luxo. E o pior, a tarifa subiu quase 70% em 10 anos. Ou seja, o serviço piorou e o preço explodiu. Bom, aí vem a pergunta óbvia, né? Se a empresa não estava cumprindo o contrato, por que a prefeitura não fez nada? Onde é que estava a agência reguladora, a AGEREG, enquanto o serviço se deteriorava ano após ano? E este gráfico aqui ajuda a responder essa pergunta de forma brilhante. A prefeitura até que aplicou multas, mais de 17 mil em 12 anos. Mas o detalhe é, quase nenhuma foi paga. Elas ficavam presas em recursos infinitos ou simplesmente eram esquecidas. No fim das contas, era uma fiscalização que não tinha efeito prático nenhum. Foi preciso uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI do transporte, para colocar no papel, com provas técnicas, tudo aquilo que os passageiros já sentiam na pele há muito tempo. Essa investigação da Câmara Municipal foi um verdadeiro divisor de águas. E as conclusões da CPI foram, assim, devastadoras. Ela não só confirmou a frota vencida, mas também encontrou movimentações de dinheiro bem suspeitas, concluindo que a prioridade do consórcio era o lucro e não o serviço. E claro, a CPI deu o carimbo final na falha da fiscalização da prefeitura. Basicamente, a CPI deu as provas que as instituições precisavam para agir. Com todas essas provas da CPI em mãos, a solução parecia óbvia, né? Mas é aí que a gente chega no maior obstáculo de todos, um impasse financeiro e jurídico que funciona como um escudo para o consórcio. É a pergunta que todo mundo se faz. Com o serviço ruim, um contrato descumprido e as provas de uma CPI, por que não cancelar tudo e começar de novo? A resposta está numa espécie de pílula de veneno que existe dentro do contrato. Esse conceito de pílula de veneno vem do mundo das grandes empresas, é basicamente um mecanismo que torna uma ação, como a quebra de um contrato, tão cara, mas tão cara, que se torna quase impossível de ser executada. E esse é o valor da pílula de veneno de Campo Grande.
O consórcio alega na justiça que a prefeitura deve a ele 377 milhões de reais por causa de desequilíbrios do contrato no passado. É o medo de ter que pagar essa bolada de uma vez só que paralisa qualquer ação mais dura por parte do poder público. Então quer dizer que é um beco sem saída? Não, não necessariamente. E agora a gente entra na parte mais importante: os caminhos para uma solução. A boa notícia é que Campo Grande não precisa reinventar a roda. Outras cidades no Brasil já passaram por crises bem parecidas e conseguiram encontrar saídas. Olha só, este quadro comparativo é muito interessante. Em Cascavel, por exemplo, a prefeitura compra os ônibus. Assim, a empresa não tem mais a desculpa de que falta dinheiro para renovar a frota. Em Maringá, a prefeitura assume que a tarifa não cobre os custos e subsidia o sistema para garantir a qualidade. E o Rio de Janeiro foi mais radical, interveio e assumiu a operação do BRT quando o sistema faliu. São todos modelos que funcionam. Do ponto de vista jurídico, existem duas saídas principais para o contrato atual. A caducidade, que é a punição máxima. A prefeitura teria que provar as falhas graves da empresa, o que poderia até anular aquela dívida. A outra opção é a rescisão amigável, que é uma saída negociada para evitar uma briga judicial que levaria anos. Com base nisso tudo, especialistas propõem um plano de ação bem claro, em 3 fases. Primeira fase: intervenção na empresa e uma auditoria pesada para derrubar ou pelo menos diminuir aquela dívida de 377 milhões. Segunda fase: ao mesmo tempo, começar o processo legal para encerrar o contrato e criar um fundo para garantir o dinheiro do setor. E por fim, a terceira fase: lançar uma nova licitação, mas no modelo mais moderno e competitivo. No fim das contas, toda essa discussão pode ser resumida nesta frase: o que a gente vê hoje é uma cidade refém de um contrato que não entrega o que foi prometido. A lógica precisa ser completamente invertida. E assim, a nossa análise termina com uma reflexão. A crise do transporte em Campo Grande não foi um acidente, não foi o destino. Ele é o resultado de anos e anos de escolhas de gestão ou da falta delas. As soluções técnicas existem, os exemplos de outras cidades estão aí. A grande questão que fica no ar é: será que desta vez vai existir a vontade política para finalmente escolher um caminho diferente para a mobilidade da cidade?